noite, igreja. Queria agradecer às minhas queridas irmãs pelo convite, com muita alegria que eu venho aqui e com muito temor, porque nós estamos adorando ao nosso Deus e é muita responsabilidade, e que é com esse coração de adorador, que eu venho aqui diante de vocês para trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, que eu quero compartilhar com vocês. 28 anos, SAF Betel, que alegria, quanta gratidão, quantos motivos, para lembrar e agradecer ao Senhor. E hoje é um momento em que a gente separa para poder, de forma muito especial, dizer ao Senhor: muito obrigada, porque a cada ano o Senhor esteve sustentando essa sociedade, cada mulher envolvida nesse trabalho. Não é um trabalho simples, são várias questões envolvidas, e a gente agradece ao Senhor, e é uma honra poder estar aqui nesse culto ao Senhor para agradecer por esses 28 anos. Comemorar o aniversário é sempre muito bom. Quem me conhece sabe que eu adoro o aniversário. E é bom porque a gente visita as nossas memórias, pensa na vida que a gente está vivendo no momento e faz projetos, para o futuro. É assim a dinâmica da vida. E quando eu olho para minha infância, eu me lembro lá da mamãe, lá no trabalho de senhoras, fazendo um trabalho com um envolvimento, com participação, levando a gente, Ju, pequenininhas, sempre ali ao lado. E como a minha mãe teve relevância na minha vida espiritual. Ela foi um exemplo. E eu creio que, como mulheres, nós precisamos ser exemplos na vida dos nossos filhos, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança. Eu falo sempre das minhas experiências de infância na igreja, do meu momento de conversão e desse momento, das visitas ali aos cultos da Sociedade Feminina Missionária, Nós éramos da Igreja Batista, tinha um nome diferente, mas o propósito de servir ao Senhor era o mesmo. Assim como eu imagino que o propósito de você ter vindo aqui nessa noite seja esse, de servir ao Senhor. A gente acabou de cantar: se não for para te adorar, para que eu nasci? Cada pessoa que eu olho aqui, contemplo, cada um com um rosto, uma cor de cabelo, uma cor de pele, uma idade diferente, tem uma história. E a história de cada um de nós é importante. Cada um de nós, ao olhar para as nossas vidas, com certeza tem muitas coisas para pensar, para agradecer, para mudar, para melhorar e para fazer algo melhor para o Senhor, porque essa é a razão, de estarmos aqui nessa noite, porque a vida é muito dinâmica. Eu fico imaginando a SAF pensando nesses 28 anos. Eu não sei se nós teríamos aqui alguém que está aqui desde o comecinho. Então, sim, Irmã Dineia, Ivonete. Se a gente colocasse um telão aqui, olha, quantas cenas, não é verdade? Quantas coisas poderiam ser revividas, relembradas, porque a vida é muito bonita, ela tem essa dinâmica, de coisas que acontecem, ficam marcadas na nossa mente, no nosso coração. Deus nos deu esse privilégio de ter a memória, e que bom que a gente pode lembrar de toda essa dinâmica da existência dessa sociedade. Mas quando a gente fala numa sociedade, no caso aqui, hoje, da SAF, a gente pensa em pessoas. Porque toda sociedade é constituída por pessoas. A Igreja Betel é formada por pessoas. O reino, a Igreja do Senhor, ela é formada por pessoas. E a vida que Deus nos deu, ela é um grande presente. Quando a gente faz aniversário, a gente logo ganha um monte de mimos, Eu fiz aniversário semana passada.
Nossa, gente, quanto presente. É bom. A vida em si é um grande presente. E quando eu olho, para vocês, eu fico imaginando o que passa na vida de cada um aqui. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Na sua história, o que você pode lembrar? Porque talvez na SAF muitas coisas possam ser lembradas. Mas nem todo mundo é da SAF. E quem está aqui nessa noite? Se você pudesse começar essa meditação fazendo essa pergunta a você mesmo. Quais são as suas memórias? Qual é a sua história? Se hoje você partisse, e é estranho, falar em gratidão, em celebração, em aniversário e de repente pensar na partida, mas a partida, ela é real, é certa. E se hoje você fosse embora, que história você teria deixado? E eu queria que a gente, nessa reflexão da nossa história, a gente fosse reduzindo ela. Porque a gente tem família, filhos, profissão, emprego, igreja. Que a gente fosse fazendo um recorte e fosse diminuindo essa nossa pergunta. E que a gente passasse a refletir sobre a nossa vida espiritual. Hoje, se você fosse pensar na sua história espiritual, na sua vida espiritual, qual é a sua história? E esse é o tema da noite. Sua vida com Jesus. Eu queria que nós abríssemos em Marcos 14, os versículos de 1 a 9. Marcos 14, versículo de 1 a 9. Todos acharam? Diz assim o texto: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Vamos pensar aqui nesse cenário. Jesus está numa cidade chamada Betânia, está em Betânia, era bem pertinho de Jerusalém. A Bíblia diz que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. O tempo era um tempo próximo a uma grande festa, uma festa importante para os judeus, que era a Páscoa. Nós também estamos bem próximos da Páscoa. E Jesus está na casa de alguém que o recebe para uma refeição. Algumas pessoas presentes e ali no meio delas uma mulher. Esse texto não diz quem era essa mulher,
Mas lá em João 12, de 1 a 8, que é um texto que narra a mesma situação, lá nesse texto, a gente tem o nome dessa mulher. 6 dias antes, estou em João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Maria, essa mulher era Maria. Eu estava pensando nessa mesa e eu pensei assim, essa mesa poderia ser chamada mesa do milagre, porque ali tinha Simão, o leproso, que naturalmente ele não era mais leproso, né? Provavelmente ele já tinha sido curado, provavelmente não, ele já tinha sido curado por Jesus, senão não estaria ali junto, porque a tradição não permitia que um leproso, né, estivesse nesse convívio social. Então ali estava Simão, o leproso, Lázaro que tinha sido ressuscitado, os discípulos que tinham sido transformados por Jesus, tinham tido as suas vidas completamente impactadas pela presença desse Cristo. E ali também essa mulher, Maria. Interessante pensar que o clima na cidade não era um clima bom. E às vezes na vida da gente o clima não está bom. Mas mesmo no meio daquela dificuldade, daquela confusão, onde pessoas já tramavam para matar Jesus, porque era essa a intenção, né, dos religiosos daquela época, eles já estavam preparando alguma situação para pegar Jesus em algum erro, mesmo diante de toda aquela dificuldade, de toda aquela complexidade, uma família recebe Jesus. E às vezes a nossa vida precisa ser assim, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao medo, porque Jesus já vinha sofrendo ameaças há muito tempo. Os discípulos já sabiam dessa situação há algum tempo, mas mesmo assim, aquela casa se abre para receber Jesus, para poder compartilhar com as pessoas que estavam presentes ali uma refeição. Você tem convidado Jesus, mesmo no meio da dificuldade, para participar da sua vida? Porque a vida é muito dinâmica. Tem dia que está tudo bem e de uma hora para outra as coisas começam a ficar difíceis. Instantaneamente, o que era ótimo pode se tornar muito ruim. E aquelas pessoas estavam ali, numa cultura onde predominantemente os homens tinham lugar à mesa. E eu fico imaginando ali Maria, no meio daquele monte de gente, né, tentando se acomodar discretamente. E eu entendo que a cultura, às vezes, ela fala muito forte. E quantas vezes a cultura paralisa as pessoas? Quantas vezes a gente poderia dar um passo, poderia fazer algo precioso para o Senhor, mas o dia a dia paralisa a gente. Os olhares, as críticas, né, elas são tão impactantes que elas às vezes nos impedem de servir integralmente ao Senhor. E esse é o cenário. E eu de verdade poderia escolher falar de Simão, um homem que abre a sua casa para receber Jesus. Eu poderia falar de Marta, que está lá servindo, né? Eu gosto muito de Marta. E ela está lá preparando a comida, porque lá no texto de João a gente acabou de ver Marta preparando lá a refeição. Nós poderíamos falar de Lázaro. Imagina a experiência sobrenatural que esse homem viveu. Ele estava morto e Jesus o ressuscitou. Olha que mesa diversificada. Quantas histórias nós poderíamos contar? Assim como hoje. Quantas histórias
nós poderíamos contar. Qual delas é a mais importante? Como dizer qual o milagre mais importante? O da cura? O da ressurreição? O da transformação da vida daqueles homens em homens brutos, em homens difíceis, em discípulos que tinham largado tudo? O que é mais importante? O mais importante dessa mesa é Jesus. Ele é o mais importante. Hoje, Ele é o mais importante. Nada, absolutamente nada, apesar de todo o carinho com que as mulheres prepararam esse culto, né? Um coral arrumado, tão bonito, você saiu da sua casa, nada é mais importante nessa noite do que a presença de Jesus. E naquela mesa, ela só era tão importante e tão relevante porque Jesus estava sentado nela. Mas eu preciso destacar alguém. E claro, hoje é um culto das mulheres e eu quero destacar a vida de Maria. Gosto muito da Maria também, gente. A gente aprende tanto com ela. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa vida, porque nós temos um tema: sua vida com Jesus, minha vida com Jesus. E Maria tinha uma vida com Jesus. Ela tinha experiências com o Mestre. E aí, claro, eu vou começar pensando em quem era Maria e como ela se percebia. Porque quando a gente olha para essa mulher, eu fico imaginando quão corajosa ela era. Ela estava no meio de uma cultura, e é tão sério isso, gente, que nesse texto aqui, por exemplo, de Marcos, o nome dela não é citado. No outro texto, que é o texto de Mateus, que também vai relatar esse momento em que ela unge Jesus, o nome dela também não é citado. Aqueles homens sabiam quem tinha feito aquele ato. Jesus declara que ela seria lembrada todas as vezes em que o Evangelho fosse pregado. Hoje essa profecia está se cumprindo, porque mais uma vez a gente está lembrando da atitude dessa mulher. Mas o nome dela não é citado em todos os livros, é citado só em João. E mesmo diante de uma cultura tão rígida, tão difícil, aquela mulher não deixa de servir a Jesus. A gente está vivendo um tempo muito complexo, um tempo onde servir a Deus ficou quase que perigoso, né? Lulu está lá na faculdade, de vez em quando ela conta lá umas histórias, como que as pessoas têm tornado a nossa fé algo jocoso, como as pessoas riem, como as pessoas desrespeitam a nossa fé. Mas Maria, ela tinha uma identidade espiritual. Maria sabia com quem ela se relacionava. Jesus representava muito para Maria. Ela sabia que ela era uma pecadora e que a partir do momento em que ela conhece Jesus, Jesus transforma a vida dela. E ela passa a ter alegria na presença dele. Ser parado pela cultura. Lembra da sua identidade espiritual, quem você é. Nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para ter identidade espiritual, para ter relacionamento com Jesus, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é isso: nós somos pecadores. Absolutamente nada do que façamos pode trazer para nós um benefício maior. É pela graça. Somos salvos a partir da graça do Senhor. Quando a gente olha esse episódio, a gente pensa, 2 dias antes da Páscoa, estava muito perto do Senhor Jesus morrer. Ele se entregou por nós. Ele morreu pela minha vida. Ele morreu pela sua vida. E isso precisa ser um pilar na nossa identidade cristã. Eu não posso abrir mão dessa verdade. O Evangelho
não foi barato. Nós recebemos pela graça, mas ele teve um alto preço. E Maria, ao olhar Jesus, ao aprender com Jesus, ela sabia quem ela era na sua vida espiritual. Independente das circunstâncias, ela já tinha vivido momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de luto quando ela perde o irmão, momentos de alegria quando Jesus ressuscita o seu irmão. Olha quantas experiências. Mas ela não baseava a vida espiritual dela em momentos. Talvez você já tenha tido um momento de muita atividade na igreja. Talvez você não esteja com tanto tempo assim. Talvez você não esteja com tanta saúde assim. Talvez a dinâmica da vida não esteja lhe permitindo. Mas não são as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia da igreja, no dia a dia da sociedade, que são o único reflexo da nossa identidade cristã. É o Senhor. Nós fomos formados pelo Senhor. E nós fomos constituídos filhos de Deus a partir de Jesus. Essa é a nossa esperança. Quando a gente pensa em aniversário, a gente vai lá no passado, a gente pensa no presente e a gente faz uma projeção para o futuro. Nosso futuro é com o Senhor, na glória, com Cristo. E Maria, ela sabia disso. Ela cria no que Jesus estava ensinando para ela e para quem estava próximo. Então esse é o primeiro ensino que a gente precisa destacar nessa noite. Maria sabia quem ela era. Você sabe quem você é? Quando o Guilherme era adolescente, eu me lembro que o Marcos, quando ele ia em algum aniversário, o Marcos sempre falava para ele: não esquece quem você é. E a gente não pode esquecer quem a gente é nos diferentes ambientes em que a gente está. No trabalho, no ônibus, dentro da família. Porque estar aqui nesse ambiente eclesiástico é maravilhoso. Adorar, cantar, levantar as mãos. Mas isso é um fragmento da nossa vida com Deus. Lá fora, essa vida continua. E quando eu pedi para a gente pensar na nossa vida com Deus e ir reduzindo até a gente chegar especificamente nesse nosso relacionamento, é porque esse relacionamento é o que vai dar base para todos os outros acontecimentos que a gente vive lá fora. É a rocha, é o fundamento que a gente precisa viver. Não se deixe moldar pelos padrões do mundo. Viva a sua vida espiritual, viva o seu relacionamento com Deus aqui e lá fora, para que o mundo veja e glorifique a Deus, para que o mundo veja e conheça o nosso Deus. Não se faz relacionamento de um lado só. Para se relacionar com Deus, nós precisamos saber quem nós somos. Pecadores que precisamos muito da presença e da graça do Senhor. Outra coisa que a gente aprende nessa história da Maria é que Jesus sabia quem Maria era. Jesus sabe quem você é. Como Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando eu pergunto para você, eu estou querendo saber de você, porque Ele sabe quem você é. Mas qual a percepção que você acha que Jesus tem ao seu respeito? Quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, qual a percepção que Ele tem ao meu respeito? Qual a percepção que Ele tem ao seu respeito? Porque Ele te conhece pelo nome. Nós somos preciosos demais
E Jesus conhece a gente. E Jesus conhecia Maria. Eu disse que Maria teve algumas experiências com Cristo, né? Com Jesus. E tem 3 momentos em que Maria aparece na Bíblia se relacionando com Jesus. Uma em João 11, quando Lázaro está morto, Jesus chega e ela, quando fica sabendo, ela corre e se prostra aos pés de Jesus. Jesus conhecia Maria prostrada aos pés dele, chorando, porque ela estava passando por um momento de dor. Quando você está passando pela dor, para onde você vai? Para a rede social? Ou você vai para os pés de Jesus? Ou você se afunda no trabalho, no estudo, para esquecer os problemas? Ou você vai clamar para quem de fato pode resolver o seu problema? Maria sabia que Jesus poderia resolver o problema dela, porque é exatamente isso que ela fala. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus ressuscita Lázaro. Um outro momento que Maria é citada na palavra de Deus é o momento em que ela está sentada aos pés de Jesus, aprendendo a sua palavra. Lucas 10, de 38 a 42, Jesus está ensinando e ela está ali, aos pés de Jesus, aprendendo. Qual a sua disposição para aprender? Porque a gente sempre acha que já sabe. Esse texto, eu já sei. Essa lição da escola dominical, já sei. Eu estou há tanto tempo na igreja que eu já conheço, já ouvi tantas mensagens sobre isso. Maria escolheu a melhor parte. E a Bíblia diz, Jesus diz, que isso não lhe seria tirado. Quando a gente aprende a palavra do Senhor, essa palavra transforma a nossa vida, porque a Bíblia diz isso, que ela separa as coisas boas das coisas ruins, o pecado do que tem que ser transformado. Jesus faz essa transformação através do seu ensino. E ser servo é se colocar aos pés do Senhor para aprender. Eu preciso aprender e cada um aqui precisa aprender. Na sua história de vida, no seu relacionamento com o Senhor, qual a sua disposição para aprender? Ou você já acha que sabe demais? Não precisa nem vir à igreja. Já sabe tudo. Quando alguém tenta te ensinar, te exortar, falar alguma coisa, não, irmão, já sei. Eu já sei. Maria não foi assim. Maria tinha um coração humilde, um coração de uma boa escuta. Ela estava com os ouvidos abertos, ouvindo, contemplando, se deliciando com a presença do Senhor. Esse é o segundo momento em que Maria é citada. E é esse texto que a gente acabou de ler, que é o momento em que Maria está ofertando ao Senhor, em que ela quebra algo extremamente precioso, material, e derrama na cabeça de Jesus. O interessante é que nesses 3 episódios em que Maria se relaciona com Jesus, quando ela está chorando, Jesus consola Maria. Quando ela está aos pés dele para aprender, e a irmã vem criticá-la, Jesus, além de ensiná-la, ele a defende e diz que ela está escolhendo a melhor parte. E nesse outro momento em que também ela é criticada, já viu como Maria é criticada, gente? Você vive isso na sua vida? Às vezes é muito criticado, mas isso não parou Maria, porque ela sabia quem podia defendê-la. Jesus, nesse 3º episódio, ele também defende a Maria. Ele fala assim, olha, para aqueles homens, deixem-na em paz.
Senhor cuida da gente. Se coloque aos pés dele. Adore ao Senhor. Coloque diante dele as suas preocupações, as suas angústias. Porque ele cuida da gente. No relacionamento de Maria com Jesus, ela nunca voltava vazia. O Senhor tinha sempre algo muito precioso para dar para ela. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o momento em que você está vivendo, porque em todos esses momentos, talvez Maria estivesse um pouco preocupada, apreensiva. Ela não sabia exatamente, o que ia acontecer com Jesus, porque o texto diz que aquele momento era um momento de preocupação. Havia um burburinho na cidade, então talvez até ali ela também estivesse preocupada. Jesus conhecia Maria. E Jesus quer nos conhecer cada vez mais. Mas a gente não pode fingir para Jesus. A gente pode fingir para o outro. A gente pode fingir, às vezes, até para a gente mesmo. E nessa sociedade, em que a gente tem relacionamentos e realidades que são hiperrealidades, a tecnologia, ela trouxe grandes avanços para a humanidade, mas ela também trouxe grandes problemas. Um deles é essa percepção de uma hiperrealidade. Ou tudo é muito, ou é nada. Às vezes foi um erro gravíssimo cometido e a gente fala, deleta. Me aborreci. Exclui. Como se tudo tivesse uma dinâmica muito simples. A gente tem construído alguns relacionamentos muito equivocados. Pessoas que têm nas redes sociais muitos seguidores, mas não conseguem seguir Jesus. Estão muito preocupados com quantos likes estão lá, mas não estão preocupados se a vida que ela está vivendo é uma vida que agrada ao Senhor. Eu imagino que quando Jesus olhava para Maria, ele se agradava do que via, porque ela dava atenção, ela se rendia aos pés dele, ela cria que era o Senhor que poderia realmente resolver as questões da vida dela. E ele acalmava o coração de Maria. Estabeleça relacionamento com Jesus, relacionamento saudável, numa realidade que seja real. Parece estranho, Realidade que não é real, mas infelizmente tem muita gente que cria realidades, cria verdades, cria situações e superdimensiona isso e vive uma vida de vitimismo. Busca um consolador. Busca o ensino de Jesus, o ensino que transforma, o ensino que renova, o ensino que faz a gente crescer, o ensino que nos encoraja a encarar a cultura desse mundo tão hostil que a gente está vivendo. Se prostra diante do Senhor, reconhece quem Ele é, reconheça que sem Ele não há salvação. Jesus conhecia Maria. E Maria, no seu relacionamento com Jesus, ela sabia exatamente quem Ele era. E isso é uma outra questão que a gente precisa pensar. Porque às vezes a gente confunde o nosso relacionamento com Jesus. A gente às vezes observa pessoas que estabelecem uma relação, não é nem de troca, é de receber. E numa sociedade pós-moderna, em que o egocentrismo, o narcisismo estão tão presentes na característica do ser humano, as pessoas estabeleceram o seu trato com os outros, uma relação onde tem que receber. E muita gente se relaciona com Jesus dessa forma. Tem que sair do culto com o coração feliz. Porque senão o culto não foi bom. Como assim? O culto não é pra gente. O culto é pro Senhor. Quem tem que sair daqui com o coração feliz é o Senhor com a gente, com toda a nossa humildade, com toda a nossa oferta, com o nosso sacrifício e com a nossa adoração. E as pessoas têm confundido
Mas Maria não. Maria não tinha essa confusão. Ela sabia quem Jesus era. E a gente sabe disso quando a gente olha a conduta de Maria e as circunstâncias que envolvem essa cena. Ela serviu a Jesus apesar da cultura. Ela estava de novo no meio de um grupo que ela poderia ser criticada, e foi severamente. Maria foi criticada severamente, é o que diz o texto. Não foi uma coisa assim: ô Maria, dá licença, sai daqui, Maria está gastando esse dinheiro aí. Não, foi duramente criticada. E às vezes a gente é duramente criticado, mas ela serviu, mesmo sabendo que aquele espaço talvez nem fosse para ela estar ali. Ela derrama, ao quebrar o vaso de alabastro, que custava muito dinheiro. Não o vaso, o que estava dentro do vaso, nardo puro. Era algo muito precioso. Era um perfume raro, em que havia uma grande quantidade desse perfume. Era um perfume que, quando as pessoas olharam o que ela fez, deve ter ficado todo mundo chocado. Imagina só, todo mundo escandalizado. Tem gente que se escandaliza, né? O que não é para se escandalizar. Porque o que ela fez não era para ter causado escândalo. Ao contrário, era para ser visto como uma atitude de serviço e adoração, como foi vista por Jesus. Na cultura daquela época, as mulheres, elas guardavam esse perfume para o dia do casamento, para que no momento, das núpcias, elas pudessem se perfumar. Era também da cultura usar esse perfume caro quase como uma aplicação. Sabe hoje, pessoas que compram ouro e aplicam, nessa coisa que é tão preciosa? Esse perfume também era visto dessa forma naquela época. Era algo que talvez fosse para o futuro dela. Mas ela diz assim: olha, o que eu tenho de mais precioso, guardado, de material, eu entrego para o Senhor. Eu dou para Ele. E às vezes a gente acha que é crente a beça, mas tem umas coisinhas que a gente segura. Não, isso aqui não. Não. Mas peraí. Mas está pedindo demais essa igreja? Como assim? O texto lá de João diz que ela solta os cabelos e ela seca os pés de Jesus. O cabelo para a mulher naquela época era algo que representava algo muito importante. Ela correu riscos ao fazer aquilo para Jesus, porque uma mulher que soltava os cabelos em público e ao secar os pés, ela poderia ser vista como uma mulher que não tinha tanta honra assim. Mas a Maria era corajosa. Ela queria servir a Jesus. Ela queria olhar para o Senhor e dizer: eu estou servindo a Ti com o que eu tenho de mais precioso. O que você tem de precioso que você já entregou para o Senhor? Ou é o que sobra? Quando a gente olha a oferta, da viúva pobre, que entrega lá umas moedinhas, o que Jesus diz? Que ela entregou o que tinha de mais valor, porque ela entregou tudo. Às vezes a gente entrega, mas guarda um pouquinho. Já viu festa? Eu na semana passada teve docinho, e tem aqueles docinhos que a gente guarda, porque depois dá uma vontade de comer, né, gente? Às vezes a gente faz assim: eu entrego para Jesus, mas tem uma coisinha que, bom, isso aqui não. Isso aqui eu vou deixar guardar, isso aqui é a minha economia. Isso aqui é para a minha segurança. E que segurança a gente pode ter longe de Jesus? Nenhuma. Não, mas isso aqui é o meu estudo, é para o meu futuro. Que segurança nós podemos ter longe do Senhor?
E a Maria, ela faz naquele momento. Logo depois, gente, 2 dias antes da Páscoa, Jesus não é morto na Páscoa? Então logo depois Jesus morreria. Mas ela não perdeu tempo. Tempo é algo muito precioso. Não perca tempo. Se você precisa fazer alguma coisa para o Senhor, faça hoje. Porque a gente não sabe se vai ter amanhã. Maria, ela viu a necessidade naquele momento. E ela não se preocupou com o que iam dizer dela, não se preocupou se aquilo custava caro, ela não se preocupou que talvez ela nunca mais tivesse um vaso cheio de nardo. Ela entregou para Jesus. As críticas não paralisaram Maria. Quanta gente é melindrado. Às vezes por uma fala, nunca mais vem para a igreja, não fala mais com o irmão, confunde o relacionamento com Jesus. Tem gente que fica de mal com Deus, já viu isso, gente? Mas por que aconteceu isso comigo? Porque no mundo tereis aflições. Todo mundo aqui está suscetível a passar por alguma situação difícil. Não confunda o seu relacionamento com o Senhor. É uma troca. Ele é o seu Deus e nós somos os seus servos. É isso que nós somos, servos do Senhor. Quando Maria quebra aquele vaso e derrama o perfume, ela fez para agradar a Jesus. Era o objetivo dela, agradar ao Senhor. Às vezes a gente pensa que está fazendo para Deus, mas é mentira. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser visto. E aí fica parecendo criança, fui eu que fiz. E se ninguém reconhece, fica dodói, fica triste. Maria não foi elogiada por ninguém, mas Jesus se agradou, e era o que importava. Olha para Jesus, é Ele que importa. Ela não estava preocupada com os outros. E eu não estou aqui fazendo uma meditação para dizer, sejam egoístas. Não, eu estou dizendo, olhem para Jesus. Porque se a gente olhar para Jesus, egoísta é uma coisa que a gente nunca vai ser. E ela fez, porque ela sabia que diante dela estava o Messias. E havia uma tradição que os reis eram ungidos na cabeça. E ela derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, o Messias. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. O prometido de Deus. E a Maria, ela declara com a sua atitude, sem falar, que Jesus era o Rei dos Reis, que Ele era o Senhor dos Senhores. Às vezes a gente está muito preocupado em falar. Nós mulheres falamos bastante. E a gente se perde às vezes na fala. A gente precisa ter mais atitude. Porque foi a atitude de Maria que foi colocada aqui nesse texto, que seria lembrada. A ação dela, o serviço dela, a entrega dela ao Senhor. Fale menos, ore mais. Hoje de manhã a meditação foi sobre oração, né, pastor? Ore mais. Olhe para o seu relacionamento com o Senhor, porque a oração é esse relacionamento, é essa comunhão, é essa busca. Nesse dia de celebração, nesse dia de gratidão, olhe para Jesus. Ele é o mais importante. Só Ele. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas a Jesus, o Rei dos Reis. E Maria, ela é lembrada por isso, porque ela
declara com a sua atitude: eu estou diante do Messias, o meu Senhor, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que morreria, mas iria ressuscitar como ressuscitou, e que hoje, nesse momento de celebração da ceia do Senhor, a gente relembra isso: Jesus ressuscitou. Como é o seu relacionamento com Jesus? Como anda a sua vida com Jesus? Como andam os seus atos declarativos de quem é Jesus na sua vida? Nesse recorte que eu convidei vocês a fazerem logo no início, como está esse recorte? Quando as pessoas olham para a sua história de vida, elas veem Jesus? Não é dizer que é da Igreja Betel, não é dizer que é da SAF, com todo o carinho e com todo o amor que a gente tem à igreja e que a gente tem a essa sociedade. Aonde está Jesus na sua vida? Você sabe quem você é? Jesus sabe quem você é? Você sabe quem Jesus é na sua vida? E mais, você sabe quem Jesus pode ser na vida da sua família, dos seus amigos, da sua parentela? Em Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você tem apresentado esse Jesus para alguém? Você tem dito que você serve ao Rei dos Reis, ao Messias? Só Jesus pode mudar a história de vida das pessoas, assim como Ele mudou a nossa. As circunstâncias, as dificuldades, as lutas, as preocupações não mudam a vida de quem já recebeu a Jesus como Senhor. E esse Jesus pode mudar a vida de outras pessoas. Maria lembrada por sua atitude. Que as pessoas possam lembrar de cada um que está aqui nessa noite e de mim, pela nossa declaração de fé, pelo nosso bom testemunho, pelas nossas ações para o Senhor. E que a gente pregue esse Cristo. Nós somos discípulos do Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da cultura, mesmo diante das críticas. Lembre de quem você serve. Se coloque diante desse Deus. E que a sua história espiritual, a sua vida cristã, seja renovada nessa noite. 28 anos de existência da SAF. 28 anos servindo ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você serve ao Senhor, mas que, independente do tempo, você possa servi-lo integralmente, dedicando o seu coração a Ele, em todo momento. Servindo a Ele como Maria fez, apesar da cultura, apesar das críticas, apesar dos recursos que às vezes seguram a gente, mas que você se entregue verdadeiramente, plenamente, integralmente a Jesus e estabeleça um relacionamento profundo com esse Deus maravilhoso a quem a gente serve. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Jesus por essa noite e pelas nossas vidas e pelo milagre da salvação. Muito obrigada, Senhor, porque Ele nos amou e Ele nos salvou.